Você tem muita intimidade com seus parentes, com seus familiares, com pessoas do seu próprio sangue? Se você tem e eles não são obedientes à palavra, você pode começar a desconfiar alguma coisa, que algo pode estar errado com você, se você é filho ou filha de Deus. Sabe aquela comunhão, aquele negócio de ficar ligando? Muito bem. Eu, antes de me converter, eu tinha até mais comunhão com a minha família do que agora. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer cada vez mais as Escrituras, parece que foi se distanciando, ao ponto de você quase não ter comunhão nenhuma com eles, com os irmãos de sangue, né? E esses dias eu estava pensando sobre isso. Pensando como nós nos distanciamos da nossa própria família. Mas é porque a gente quer? Não. Por que não? Porque tem um texto da palavra, e eu tenho observado esse texto, e ele tem se cumprido na nossa vida. E tem um texto lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, que diz: os inimigos do homem vai ser o da sua própria casa. E no livro de Lucas, capítulo 14, e o versículo 26, diz assim: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e seu esposo, seus filhos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. O que significa isso aí, né? Será que significa isso aí, aborrecer os parentes? Será que eu não quero mais conversa com você? Será que é isso? Não quero mais papo com você? Não, não é isso. É uma coisa tão natural que vai acontecendo, que você não tem mais aquela intimidade de ficar com conversinha com eles. A minha família é numerosa, mas dificilmente eu consigo conversar com muitos deles, né? Porque as nossas convicções a respeito da palavra não batem muito bem e parece que existe uma barreira invisível e a gente não consegue ter comunhão, né? Eu mesmo tenho os irmãos meus, irmãs, você conversa amenidades, coisas, mas não tem aquela conversa gostosa, aquela conversa das coisas de Deus. Por quê? Porque ele está no outro patamar e eu estou no outro. Não tem como ter comunhão, né? Interessante que no livro aqui de Marcos, Jesus nos dá uma lição muito importante sobre nosso parentesco, a nossa filiação. Está aqui no livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 32, e o 33, e o 34 e o 35 vai trazer uma lição muito importante para nós, né? E o 35 traz uma lição muito mais importante ainda. Ele fala o porquê talvez nós não consigamos com certos parentes nossos terem uma comunhão. Enquanto eu vejo entre eles lá, um liga para o outro, conversa, tal, e parece que existe uma barreira. Não que eu não quero papo com eles, não é isso, é que a gente não consegue ter uma comunhão plena. Diz assim em Marcos capítulo 3, versículo 32, 33, 34, 35. E a multidão estava sentada ao seu redor e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe? Os meus irmãos? E ele, olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Em outras palavras, o assunto, a conversa, o mesmo objetivo, nos torna nós parentes. Quem são meus irmãos hoje? É todo aquele que está na mesma pisada e caminhada do que eu estou. Essa é a verdade. Então, os nossos irmãos carnais, talvez eles estejam no outro, a conversa deles é outra,
Talvez uma conversa deles eu vou repreender. Não, você não está certo, ele não vai gostar. Igual já aconteceu já. Tinha um que nós ligávamos, tal, aí quando eu falava isso, falava aquilo, ele foi se afastando, porque ele está vivendo uma vida que não está pautada, ou eles ou elas estão vivendo uma vida que não está pautada na palavra. E vai ter, né? Vai ter choque. Como diz aqui em Provérbios, né? Provérbios fala que aquele que abandona a lei, ele vai apoiar as obras das trevas, né? O Provérbios, capítulo 28, né? Capítulo 28, versículo 4. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Perverso é aquele que não obedece a palavra, tá? Então, se eles não vão obedecer a palavra, nós vamos ter contenda. É isso que acontece de vez em quando. Então, para evitar, nós estamos longe. Fica aqui a reflexão. Talvez pode estar acontecendo isso. Mas agora, se você tem comunhão, você está andando no caminho de Deus, alguma coisa está errada. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.